Este programa é livre para todos os públicos. Vamos lá! Voltamos com o programa Em Cada Casa Uma Escola. Nós iremos até você e vamos continuar falando sobre as principais dúvidas de língua portuguesa que nós já começamos na aula passada. Então eu falei na última aula sobre 4 dúvidas que aparecem na nossa língua, né? Que a gente tem dúvida na hora de escrever e às vezes até na hora de falar. E eu vou continuar hoje mostrando mais 4 duvidazinhas dessas. Qual? Vou começar falando sobre onde ou aonde. Quem nunca parou para se perguntar qual dos dois deveria utilizar em determinado contexto, né? Então vamos lá, vamos entender de uma vez como é que eu vou diferenciar, como é que eu vou usar, quando eu vou usar cada um. Então, o onde você vai sempre utilizar com verbos que te dão ideia de estado ou de permanência, aquela ideia de uma coisa fixa, permanente. E o aonde a gente vai usar com verbos que dão ideia sempre de movimento. Então, perceba que para você utilizar corretamente o onde e o aonde, você precisa entender os significados dos verbos, a intenção de cada verbo que esteja acompanhando essas palavras dentro de uma oração. Onde você mora? Por que nesse exemplo eu uso onde? Porque o verbo morar dá a ideia de uma coisa fixa. Você mora, você vive ali. Então é uma coisa fixa, não é uma coisa transitória. O prédio onde trabalho é alto. Trabalho, o verbo trabalhar também dá essa mesma ideia de estado de permanência. Por isso eu uso onde. E aqui, onde está a minha caneta? Então a caneta ela não está se movimentando, ela está parada em algum lugar, que eu não sei onde é. Então para eu perguntar onde está, aqui dá a ideia de estado ou de permanência, que ela está lá paradinha em algum lugar, que eu não sei que lugar é esse. Agora, o aonde, ele vai ser utilizado com verbos que dão noção de movimento. Por exemplo, aonde você foi? O verbo aqui é foi, né? Então, quem vai já se percebe aqui uma noção de deslocamento. Foi a algum lugar. Então, esse verbo, quando você for utilizar uma frase com o verbo foi, o verbo ir, você vai precisar colocar o aonde. Diga-me aonde vais, também dá noção de movimento. Ó, o verbo ir aqui, vais. E aonde estamos indo? Aqui nós temos aqui uma locução verbal, estamos indo, que também traz essa mesma ideia de movimento, de se movimentar, de se locomover de um lugar para outro. Então, sempre que você tiver verbos que dão ideia de lugar fixo ou de permanência, onde? Sempre que você tiver verbos que dão ideia de movimento, aonde? Vamos ver aqui nos exemplos e os espaços para a gente preencher. Observe. Os turistas foram ao Cristo Redentor, e aí eu vou colocar onde ou aonde. Para eu decidir e eu saber qual é a palavra certa a colocar aqui, vamos observar qual é o verbo que está presente nessa oração. O verbo aqui é puderam observar, né? Uma locução aqui. Puderam observar a bela paisagem. Os turistas foram ao Cristo Redentor, onde puderam observar. É um lugar fixo, onde eles estavam observando a bela paisagem da cidade. O outro, você vai depois do expediente. Então eu vou usar onde ou aonde. Onde você vai depois do expediente ou aonde você vai depois do expediente. Como saber qual é o verbo que está me dando a dica para saber qual é a palavra correta a utilizar aqui? O verbo é vai, que dá a ideia de movimentar-se, né? Se locomover. Então eu só vou poder usar aonde. E o certo fica aonde você vai depois do expediente. Terceiro exemplo. Nas metrópoles brasileiras, o trânsito é congestionado, um simples trajeto pode demorar horas. Então aqui, ó, onde o trânsito é congestionado? Ideia de lugar fixo. Onde é isso? Nas metrópoles brasileiras. O trânsito é congestionado. E a última lida dessa página, ele conquistou um lugar na empresa aonde ninguém mais chegou, porque chegar dá essa ideia de se locomover até tal ponto. Então, aonde ninguém mais chegou, neste lugar. Outra dúvida muito comum é o uso do mal
com L ou mal com U. Como a gente vai saber na hora de utilizar? Trouxe aqui a figurinha para gravar na sua mente, um mapa mental, né? O mal com L, perceba o desenho do L, que ele vai ser bem parecido com o desenho da letra E. Assim como o mal com U, o desenho, a curvinha, dá a ideia da curvinha do bom. Então, mal com L, oposto de bem, e mal com U, o oposto de bom. Então, vai ficar essa dica aqui para você não errar mais. Mal com L, oposto de bem, e mal com U, oposto de bom. Professora, não dá para usar só um e ter o mesmo sentido? Porque mal sempre dá uma ideia de algo que é ruim. Não, não dá. Porque você percebe que em algumas frases eu vou precisar utilizar o bem, em outras frases eu vou precisar utilizar o bom. Então, a partir desse contexto, eu vou ter que também adequar o mal, ou com L ou com U. Vamos entender aqui. Acho que fui mal na prova. Eu poderia trocar por acho que fui bem na prova, mas eu não poderia trocar por acho que fui bom na prova. Então, se não dá para colocar bom, só pode ser mal com L, que é o contrário de bem. Estou me sentindo bem ou estou me sentindo bom? Estou me sentindo bem. Então, se é bem, usa a setinha lá, ó, da letra L ou da letra E, para você se lembrar que é o mal com L. E aqui na última eu coloquei um exemplo onde essa palavrinha vai estar no plural. Há males que vêm para o bem. Então perceba que esta palavra ela também pode sofrer essa flexão aqui de número. Há males que vêm para o bem. Vamos ver o caso do mal com U. Pedro fez o papel de lobo mal, que seria aí o oposto de lobo bom e não lobo bem. Lobo mal na peça. Foi suspenso por mau comportamento. Poderia trocar por bom comportamento, mas não poderia trocar por bem comportamento. E aqui também um exemplo no plural. Aqueles são maus exemplos de cidadãos. Então perceba que se você pode fazer a analogia com o antônimo dessas palavras, você vai conseguir entender se vai ser o mal com L ou se vai ser o mal com U. Você só tem que se lembrar que o mal com L vai ser sempre o oposto de bem e o mal com U, lembra da curvinha, vai ser sempre o oposto de bom. Os chefes estavam de mau humor naquela segunda-feira. Então eu posso trocar por bom humor ou por bem humor? Por mau humor, ou seja, bom humor. Mal com U. Márcia passou mal, contrário de bem, passou bem, então só pode ser com L. Márcia passou mal e foi levada para casa. O motor do carro apresentou um bom desempenho ou um bem desempenho. Não existe bem desempenho, então vai ser o mal com U. Mau desempenho durante os testes na fábrica. Aqui, mal chegaram de viagem e já começaram a trabalhar. Então só pode ser o mal com L. Bem, chegaram de viagem e já foram começar a trabalhar. Nunca pratique o mal. Pratique sempre o bem. Já deixei a deixa bem aqui do bem. Só pode ser mal com L. Outra dúvida comum. Traz ou atrás. Vamos entender o uso dessas três palavrinhas e como é que a gente vai identificar e separar o entendimento delas. Eu trouxe a primeira, traz, com acento agudo e S, que ela é uma preposição, vocês ainda vão ter essa aula, né, das preposições, e ela é utilizada com outras palavras, não se utiliza esse traz sozinho. Então ele vai estar sempre com uma outra preposição, formando aí uma locução prepositiva. Como assim? Há uma história por trás daquela foto. Então o por, ele também é uma preposição, só que ele já vem acompanhando o trás. Eu não digo só assim, há uma história atrás daquela foto. Não existe essa construção. Então, há uma história por trás. O por e o trás funcionam juntos como uma locução prepositiva. Chegue um pouco para trás. Também aqui eu tenho o para funcionando junto com o trás. Por isso eu coloquei de cores diferentes para que você identifique aí, que é uma locução prepositiva. Já falei o que é locução. Sempre que a gente tem mais de uma palavra
duas ou mais palavras executando a função de alguma coisa. Nesse caso aqui é a função de preposição. Então eu coloquei o por trás e o para trás. Segundo caso, traz com Z. Se tem o Z, perceba que é o mesmo radical do verbo trazer. Então esse traz vai sempre se referir ao verbo trazer. E aí ele diz: este lugar me traz boas memórias. Então aqui, ó, perceba que é o verbo trazer, já não é uma preposição, não tem essa ideia de preposição. Esse lugar me traz boas memórias. Aos sábados, ela traz a filha até aqui. A pronúncia é igual, mas o contexto é diferente, a mensagem também é diferente. E a escrita também. E aqui, por último, eu coloquei o atrás. O que é o atrás? É um advérbio. E ele indica ele pode servir para indicar lugar ou tempo transcorrido. São duas situações para esse advérbio. No caso 1, o cachorro estava atrás do carro. Eu estou indicando o lugar onde o cachorro estava, atrás do carro. E aqui, terminamos a obra 3 meses atrás. Aqui eu já não digo lugar, estou me referindo a um tempo que já passou, um tempo transcorrido, 3 meses para trás. Então, terminamos a obra 3 meses atrás. Então, observe aí. Traz com acento, com S, preposição. Sempre é utilizado com outra conjunção que a acompanha, formando aí uma locução prepositiva. O traz com Z vai ser sempre verbo, porque ele provém do verbo trazer. Ele traz ou ela traz. E atrás é advérbio e ele pode indicar duas circunstâncias. Uma, lugar. Outra, tempo transcorrido. Dito tudo isso, vamos tentar preencher esses espacinhos aqui dessas frases. Tem alguém atrás de mim? Existe isso? Não existe atrás de mim. Então, eu só posso utilizar uma dessas três aqui, que no caso é atrás, indicando o local. Tem alguém atrás de mim. Ele traz um buquê de flores em uma das mãos. Aqui dá a ideia do verbo, tá faltando esse verbo aí nessa frase. Ele traz consigo um buquê de flores. Iniciou os estudos 1 ano atrás. Tempo transcorrido, a única palavra dessas três que pode significar tempo transcorrido é o atrás. Outra, Ana sempre traz sorvete para as crianças. Também a ideia de trazer, e trazer é o verbo, então eu vou sempre usar o traz com Z. Outro, traz esse livro para mim. Mesma ideia, de trazer algo, então com Z. Fique atrás da faixa amarela. Indica local. A outra, perceba que ela já começa com uma das preposições por trás da escola a um parque. Então, se eu tenho já aí uma preposição que anda junto com esse traz, eu já falei para vocês que ele não pode aparecer sozinho, já coloquei o por, então você só vai utilizar o traz com acento e com S. Por trás da escola a um parque, indica também um local. Essa daqui é muito comum a gente ver por aí algumas pessoas errando na hora de escrever, principalmente quando a gente diz assim, isso não tem nada a ver. Só que muita gente fala que isso não tem nada a ver, ou escreve, né, isso não tem nada a ver, usando o verbo haver. E aí está errado. Por quê? Coloquei os dois aqui para vocês entenderem. O haver, ele significa ter, possuir ou existir, é o verbo. E haver, separado, dá a ideia de ter relação com, ou ter relação a algo. Então, todos sabem que não podem haver atrasos, que não podem existir atrasos, que não pode ter atrasos. Mas aqui do outro lado, essa música não tem nada a ver comigo, ou seja, essa música não tem relação nenhuma comigo, não combina comigo. Então perceba que são situações completamente diferentes e que a gente não pode substituir uma pela outra, cada uma tem o seu caso específico. Olha só, menino, o que você tem a ver com os problemas alheios? O que você tem a ver? Ou seja, qual é a relação que você tem? Qual dos dois eu uso para a relação? O haver separado. Menino, o que você tem a ver com os problemas alheios? Outro, pode haver algo por trás disso tudo.
Aqui, ó, pode existir algo, pode ter algo por trás. Então, se eu tenho a ideia de existir, de ter ou de possuir, é o verbo haver mesmo com H. O que você disse não tem nada a ver. Então, se eu já falei lá no começo, se não tem nada a ver, toda vez que você for falar, isso não tem nada a ver, vai ser sempre separadinho. Aí eu botei só uma observação, porque a expressão a ver, como a gente costuma ver por aí, só que de maneira errada, ela existe, essa expressão. Só que ela significa uma coisa completamente diferente do que as pessoas que utilizam ela de forma errada estão utilizando errado, né? Então, ó, a expressão haver, apesar de pouco usual, ela existe. Significa ter uma quantia monetária a receber, ter dinheiro a receber. Então, quando eu digo que ele não tem nada a haver, significa que ele não tem nada a receber. E perceba que a pronúncia é diferente, é a haver e não haver. Então vai ficar, não tenho mais nada a haver do banco. Isso significa dizer que eu não tenho mais nenhum dinheiro, nenhuma quantia monetária a receber do banco. Segundo exemplo, pode ser que você ainda tenha a haver da indenização, ainda tenha a receber da indenização. Então, se você por acaso ler essa expressão em alguma frase por aí, perceba que o sentido é completamente diferente. Ele não está errado, mas o contexto não tem relação com o haver separadinho que eu mostrei para vocês lá no começo dessa aula. Ok, galerinha? Essa foi a nossa aula sobre as dúvidas de língua portuguesa. Nós falamos, no geral, juntando as duas aulas, de 8 dúvidas de língua portuguesa. É claro que existem outras dúvidas também, mas eu falei das principais, para que você não erre mais nos seus textos, nas suas redações e até mesmo para que você, quando lê essas expressões em algum lugar, saiba se elas estão sendo utilizadas corretamente, conforme manda a gramática normativa. Eu aguardo vocês na próxima aula.